Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quem está falando aqui é Everton, obreiro da Casa de Deus. Meus irmãos, hoje iremos iniciar, meus irmãos, a última lição do trimestre, certo? A lição de número 13, certo? Uma lição, meus irmãos, esse trimestre foi um trimestre de bênçãos, né? Onde nós estudamos sobre o avivamento, meus irmãos, da parte de Deus, o revestimento do Espírito Santo, meus irmãos. Como o crente deve, meus irmãos, todos os dias, meus irmãos, ser cheio do Espírito Santo, meus irmãos. E nós somos falhos. E só conseguimos progredir, meus irmãos, espiritualmente, financeiramente, né, de qualquer forma, meus irmãos, através das bênçãos divinas, né, da bênção de Deus. Então, meus irmãos, um trimestre muito abençoado, eu aprendi muito, né? Espero que você também possa ter aprendido muito e que nós, meus irmãos, venham pôr em prática aquilo que nós aprendemos, né? Porque a Bíblia é a mente de Deus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, a lição de hoje, é a de número 3, onde fala sobre aviva ao Senhor a tua obra, certo? O nosso textuário, meus irmãos, diz o seguinte: ouve, Senhor, a tua palavra, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra, no meio dos anos a notifica, na ira lembra-te da tua misericórdia, Senhor. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. A nossa verdade prática diz o seguinte, meus irmãos: é vontade de Deus avivar a sua obra nesses últimos dias, até que o Senhor Jesus volte. Então, meus irmãos, a nossa leitura bíblica em classe está lá em Abacuque, capítulo 3, versículo 1 e 2, e depois versículo 16, 17, 18 e 19, meus irmãos. Uma lição muito boa, né, para o nosso aprendizado. Vamos lá, meus irmãos. Meus irmãos, o primeiro capítulo aqui fala sobre o clamor pelo avivamento. Vamos lá, meus irmãos. Olha aqui, olha. Meus irmãos, por que Abacuque começou a clamar a Deus para que houvesse um avivamento, meus irmãos? Lembrando, meus irmãos, que nós estamos no início, que o avivamento sempre vem depois, meus irmãos, de um quadro obscuro, diante de um quadro obscuro, onde o pecado está se alastrando, onde o pecado está crescendo, meus irmãos. Diante dessas coisas, meus irmãos, aí aqueles crentes, meus irmãos, cristãos, né? Aqueles que temem a Deus, aqueles devotos a Deus, meus irmãos, eles não se contentam com o que podem ver, como a Bíblia diz, meus irmãos, não vos conformeis com este mundo, não é, mas renovai-vos, né? Então nós devemos ser renovados, meus irmãos, pela palavra de Deus. Então, meus irmãos, diante das dificuldades e daquilo que nós vemos que não agrada a Deus, nos incentiva, meus irmãos, a buscar mais ainda o Senhor. E é nesse sentido de buscar o Senhor, meus irmãos, que o avivamento vem da parte de Deus. Então, meus irmãos, olha aqui, olha, a iniquidade em Judá, certo? A iniquidade em Judá, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, que aqui, meus irmãos, Judá estava prestes a ser vencida, meus irmãos, pelos babilônicos, porque Judá, meus irmãos, o justo era o que era correto se estava se tornando incorreto, o que era incorreto estava se tornando correto, meus irmãos. O justo, ele era perseguido, meus irmãos. Aquele que clamava a Deus era perseguido, e as pessoas abandonavam a Deus, adoravam outros deuses, né? Pagavam suborno às pessoas. As pessoas estavam se distanciando de Deus, meus irmãos. E diante de tudo isso, meus irmãos, diante do aumento da iniquidade em Judá, nós vemos aqui que o profeta Abacuque, ele clama ao Senhor, meus irmãos, por uma intervenção, certo? Por uma intervenção divina da parte de Deus. Porque Abacuque sabia, meus irmãos, que somente uma intervenção da parte de Deus poderia livrar a nação, meus irmãos, deles próprios se destruírem, meus irmãos, pelo próprio pecado, meus irmãos. Então nós vemos aqui, meus irmãos, no primeiro tópico, fala sobre a intercessão angustiada do profeta, né? Que ele clama ao Senhor, clama por uma intervenção, meus irmãos, porque ele não se conforma com aquilo que estava acontecendo, que tinha acontecido em Israel anos mais cedo, né? Primeiro em Israel e depois agora estava acontecendo, meus irmãos, em Judá. Então, meus irmãos, no segundo tópico aqui fala sobre a aparente indiferença de Deus. Então, meus irmãos, por causa da misericórdia, meus irmãos, por causa da sua misericórdia, né, de Deus para com os transgressores, certo? O Senhor não age imediatamente. Imagine, meus irmãos, se nós, ao pecarmos, Deus nos julgasse imediatamente, meus irmãos. Praticamente, meus irmãos, não haveria ninguém vivo, meus irmãos. Mas diante das transgressões, meus irmãos, Deus dá um tempo, certo? Para ver se Deus sabe o futuro, meus irmãos, mas Deus dá um tempo para ver se nós reconhecemos que nós somos falhos, que Deus é perdoador, que Deus Deus não peca, Deus não erra. Então é importante, meus irmãos, que nós venhamos se santificar, meus irmãos,
para se apresentar como um cheiro suave a Deus, meus irmãos. Então, meus, diante de tudo isso aqui, né, nós vemos aqui, meus irmãos, porém tudo tem um limite, meus irmãos. E nós vemos aqui que Judá, certo? Que Judá já tinha chegado no seu limite, meus irmãos. Nós podemos ver aqui em Salmos, capítulo 9. Vamos ver aqui, meus irmãos, Salmo, capítulo 9, versículo 17. Então, meus irmãos, tudo tem um limite. Então, o pecado de Judá ali, meus irmãos, tinha chegado ao limite. Nós podemos ver aqui, meus irmãos, Salmo, capítulo 9, versículo 17, diz o seguinte: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Então, meus irmãos, não podemos esquecer de Deus, porque a nação que esquece de Deus, meus irmãos, será condenada. Então, meus irmãos, no terceiro tópico aqui, meus irmãos, fala sobre a resposta pronta de Deus. Nós vemos aqui, meus irmãos, que Abacuque ele clama ao Senhor, certo? Pede por uma intervenção divina, certo? Porém, meus irmãos, a resposta de Deus é diferente daquilo que o profeta esperava, né? O profeta clamou ao Senhor, o profeta pediu intervenção da parte de Deus, porém, meus irmãos, o modo que Deus iria tratar a nação de Judá, meus irmãos, o profeta foi pego de surpresa, porque ele esperava uma resposta diferente, meus irmãos. Mas Deus, meus irmãos, é soberano, Ele faz o que quer, certo? E tudo que Deus faz, meus irmãos, é bom. Amém, meus irmãos? Olha aqui, meus irmãos. Ou seja, qual foi a resposta que Abacuque recebeu da parte de Deus? Que aqui Judá seria corrigido, meus irmãos, e a correção viria por parte de uma nação mais perversa ainda. Então, meus irmãos, por parte dos caldeus, ou também chamado de babilônicos. Então, meus irmãos, ou seja, um tempo para ver se haveria arrependimento. Então, Deus deu um tempo para ver se haveria arrependimento. Como não houve, meus irmãos, então nós vemos aqui que depois vocês podem ver Abacuque, capítulo 1, versículo 5 ao 8. Amém, meus irmãos? Olha aqui, meus irmãos, vamos lá. Capítulo 2, né? Vamos ler aqui Abacuque, meus irmãos. Abacuque, capítulo 1, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, Abacuque, certo? Abacuque, capítulo 1, meus irmãos. Então, meus irmãos, Deus é soberano, certo? Deus faz o que quer. Deus, Ele age da forma que Ele quer, meus irmãos. Né? Nós não somos nada sem Deus. Nós precisamos, meus irmãos, da graça divina todos os dias, certo? Nós vemos aqui, meus irmãos, porque Deus, Ele é soberano. E, meus irmãos, eu costumo dizer, meus irmãos, que até um não de Deus é bênção para a nossa vida. Vamos ver aqui Abacuque, capítulo 1, versículo 5 ao 8, diz o seguinte, olha. Vede entre as nações e olhai, e maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vos não crereis quando vos for contada. Porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas nas suas. Horrível e terrível é, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Aí nesse versículo encerra. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte, sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Então, meus irmãos, a parte do castigo diante de Judá veio da parte dos babilônicos, meus irmãos. Meus irmãos, o capítulo 2 fala sobre o avivamento pela palavra, certo? E o primeiro tópico fala sobre ouvir a palavra de Deus. Então, meus irmãos, devemos ouvir, certo? A palavra de Deus. Só há avivamento quando nós ouvimos. Então, avivamento, meus irmãos, certo? Avivamento só há quando nós escutamos a palavra do Senhor, certo? No segundo tópico, meus irmãos, fala sobre temer a Deus, certo? Lembrando, meus irmãos, que esse temer a Deus, meus irmãos, vou botar aqui, olha, não é ter medo não, viu? Não significa medo, certo? Não significa medo. Então, meus irmãos, temer a Deus não é ter medo, certo? Aqui tem a ver, meus irmãos, tem a ver com reverência. Reverência. Reverência, amém, meus irmãos? Significa ser reverente a Deus, né? Significa, meus irmãos, honrar o Senhor, certo? Então, meus irmãos, significa honrar, reverência, meus irmãos. Reverenciar ao Criador. Amém, meus irmãos? Vocês podem ver aqui depois Salmo 111, versículo 10. E no terceiro tópico, meus irmãos, fala sobre diante de um caos. Vamos ler aqui, meus irmãos,
livro de Salmos, capítulo 11, certo? Livro de Salmos, capítulo 111, certo? 111, versículo 10. Diz assim, olha, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem, o seu louvor permanece para sempre. Glória a Deus. Então, meus irmãos, vamos lá. Diante desse caos que Judá estava vivendo, meus irmãos, o profeta ele faz 3 pedidos ao Senhor. O profeta Abacuque faz 3 pedidos ao Senhor. O primeiro pedido, o profeta pede um avivamento, certo? Uma intervenção divina, meus irmãos. Nós vemos aqui porque a situação estava precária, certo? Quem era temente a Deus, meus irmãos, estava vendo e observando, meus irmãos, que a população estava caminhando para o próprio abismo, meus irmãos, porque estava se distanciando de Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, nós vemos aqui, que toda aquela nação que se esquece do Senhor será lançada no inferno. Então, meus irmãos, segundo pedido, olha aqui, olha, nós vemos aqui, meus irmãos, o profeta pede avivamento. Depois, meus irmãos, notifique a tua obra, ou seja, meus irmãos, notificar é a mesma coisa, meus irmãos, que escrever, né? Que relatar, né? Que deixar relatado. Então, meus irmãos, a obra de Deus deveria ser relatada, meus irmãos, para que todos pudessem ver e ouvir e aprender, mesmo que não queiram ouvir, nem mesmo que não queiram aprender, meus irmãos, deveriam ser notificadas, amém, meus irmãos? E o terceiro, meus irmãos, que quando o profeta sabe de como seria o juízo para ajudar, então o profeta clama ao Senhor, dizendo assim, ó, Senhor, na tua ira, lembra-te da tua misericórdia, né? Abacuque capítulo 3, versículo 17 ao versículo 19. Então, meus irmãos, diz assim, olha, na tua ira, Senhor, isso era o pedido do profeta Abacuque, na tua ira, Senhor, lembra-te da tua misericórdia. Porque, meus irmãos, a razão de não sermos consumidos, meus irmãos, é a misericórdia do Senhor. Então, meus irmãos, esse era o pedido aqui do profeta Abacuque. Meus irmãos, no capítulo 3 aqui, meus irmãos, fala sobre avivamento, questão de vida ou de morte. Então, realmente, meus irmãos, o avivamento é uma questão de vida ou de morte espiritualmente. Sabendo, meus irmãos, que a morte espiritualmente também mata, também, meus irmãos, a nossa carne. Então, meus irmãos, o profeta sabia que o avivamento é uma questão de vida ou de morte, certo? No primeiro tópico fala sobre o clamor pela misericórdia. Após pedir por uma intervenção divina, meus irmãos, ao saber de como seria a correção, certo? O profeta clama por misericórdia, como nós lemos aqui, né? Abacuque capítulo 3, versículo 2, certo? Diante da situação deplorável do povo, ninguém viveria. Ou seja, meus irmãos, se o Senhor não agisse com misericórdia, mesmo na ira, se o Senhor não tivesse misericórdia do seu povo, né? Diante da situação deplorável que o povo estava vivendo naquela época, ninguém viveria, meus irmãos, porque todos, não todos, lógico, mas a maioria, muitos estavam se esquecendo de Deus, meus irmãos, e nós não podemos esquecer de Deus jamais. Meus irmãos, vamos parar por aqui, certo? Já iremos finalizar aqui o capítulo 3 na outra parte aqui do vídeo. Paz do Senhor. Meus amigos e irmãos em Cristo Jesus, agora voltando na outra parte da lição, meus irmãos, olha aqui, meus irmãos. Aí no capítulo 3, versículo tópico 2, onde fala sobre olha aqui, onde fala sobre Deus é misericordioso. Então, meus irmãos, sabendo que Deus é misericordioso, né, o profeta clama ao Senhor, né? Nós podemos ver aqui Lamentações, capítulo 3, versículo 22, certo? Então, meus irmãos, vamos ler aqui, meus irmãos, Lamentações, livro das Lamentações, certo? Lamentações, certo? Vamos ler aqui, meus irmãos, certo? Lamentações, capítulo 3, versículo 22, diz o seguinte, olha, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Glória a Deus. Então, meus irmãos, a razão de não sermos consumidos são a misericórdia do Senhor. No terceiro tópico, meus irmãos, fala sobre clamemos a Deus. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, meus irmãos, que o profeta ele clama ao Senhor, certo? Perdoa o barulho, porque é um pouco barulhenta. Então, o profeta clama ao Senhor, certo? Pede por uma intervenção divina, pede por misericórdia, meus irmãos. Mas, meus irmãos, vem aqui, meus irmãos, essa parte aqui para nós refletirmos um pouco, compararmos na época que Israel estava prestes a ser vencido, né, pelos seus inimigos, certo? Pelos assírios, certo? E depois, meus irmãos,
Judá sendo vencido pelos babilônios. Nós podemos comparar, meus irmãos, a deploração moral daquele povo naquela época, certo? E nós podemos comparar, meus irmãos, com os dias de hoje. Como é que nós podemos fazer uma comparação? Se foi naquela época estava pior, se hoje está pior, meus irmãos. Olha aqui, meus irmãos. Será que Israel e Judá estavam igual a Sodoma e Gomorra? Não é isso? Nós podemos ver aqui, meus irmãos. Olha aqui, meus irmãos. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Esse salmo eu notei aqui, mas nós já lemos aqui na primeira parte. Agora vamos ler aqui, meus irmãos. Hebreus capítulo 12, certo? Livro de Hebreus, capítulo 12, certo? Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Diz o seguinte, olha. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, meus irmãos, precisamos, meus irmãos, se santificar. Meus irmãos, aqui a época do livro de Abacuque, foi mais ou menos o que ele escreveu, foi mais ou menos nessa época aqui, olha, de 605 a 597 a.C., né? Foi naquela época ali que antes de Judá, né, ser vencido pelos babilônicos. Então, meus irmãos, vamos lá, olha aqui. Hoje, meus irmãos, será que nós podemos comparar Judá, Israel, também, meus irmãos, Sodoma e Gomorra? Será que nós podemos fazer uma comparação aos dias de hoje, meus irmãos? Olha aqui, meus irmãos. Hoje, meus irmãos, nós temos aqui governos inclusivos, né, que adotam leis, meus irmãos, que são contrárias às leis bíblicas, certo? Aqui, meus irmãos, igrejas inclusivas, né, que para não perder membro, para se tornar famosa, para ficar na mídia, adotam todo tipo de pessoas que vêm de todo jeito, meus irmãos. Todos nós somos pecadores, meus irmãos. Mas quando nós viemos a Deus, meus irmãos, nós temos que nos moldar à Bíblia, certo? E não mudar a Bíblia para nós, certo? Então, igrejas inclusivas, meus irmãos, que aceitam as pessoas de qualquer forma, que não exigem, meus irmãos, uma mudança de caráter, uma mudança de pensamento, uma mudança, meus irmãos, de caráter, uma mudança, meus irmãos, de comportamento, meus irmãos, mas porque precisa uma mudança, meus irmãos. É impossível, meus irmãos, nós servirmos a Deus se não houver uma mudança, se não houver, como nós lemos aqui em Hebreus 12, 14. Tem que haver, meus irmãos, uma mudança para a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, meus irmãos. Então, meus irmãos, por isso que Jesus Cristo virá buscar uma igreja dentro da igreja, porque muitos, meus irmãos, fazem parte aí, meus irmãos, dessas igrejas, mas não mudaram nada. Então, meus irmãos, nós podemos, meus irmãos, ter 50 anos de cristianismo ou mais. Tem coisas que nós precisamos, que ainda nós falhamos. Então, meus irmãos, tem coisas que nós podemos deixar de lado. Então, meus irmãos, olha aqui, olha. De 1950 para cá, né, diante da sociologia, né, que é o estudo da sociedade e tudo, meus irmãos, nós vimos aqui que de 1950 para cá é chamado de pós-modernidade. Pós-modernidade. Nesses últimos dias, meus irmãos, na linguagem bíblica, certo? A linguagem, meus irmãos, fala sobre o fim, né? Do fim dos tempos, né? Daniel 9, 26, 11, 27, certo? A Bíblia também, meus irmãos, chama de tempos trabalhosos, né? Atos capítulo 2, versículo 17. Então, vamos ler aqui, meus irmãos. Daniel capítulo 9, certo? Daniel capítulo 9, glória a Deus, versículo 26, diz o seguinte, olha, e depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerras, estão determinadas desolações. Agora 11:27 diz o seguinte, também esses dois reis terão coração atento para fazer o mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira, ela porém não prosperará, porque o fim há de ser no tempo determinado. Então, meus irmãos, a própria Daniel chamava desse tempo que nós estamos vivendo, nós podemos chamar de o fim dos tempos, né? Tempos trabalhosos, certo? Nós podemos ver aqui nos Atos capítulo 2, eu esqueci de ler aqui, Atos capítulo 2, vamos ler aqui, meus irmãos, Atos capítulo 2, certo? Atos capítulo 2, versículo 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Então, meus irmãos, nós vemos aqui, meus irmãos, que são tempos trabalhosos, meus irmãos. Olha aqui, meus irmãos, que sinais são esses, né? Que tanto despertou
tanto desperta o nosso interesse, como também despertou ali, meus irmãos, o interesse dos apóstolos, né, dos seguidores de Jesus, lá em Mateus capítulo 24, nós podemos ver aqui, meus irmãos, Mateus capítulo 24, versículo 3, diz o seguinte: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Então, meus irmãos, nós podemos ver aqui, meus irmãos, aí Jesus ele começa a explicar e ensinar os discípulos: olha, os sinais dos fim dos tempos, meus irmãos, surgirão falsos profetas, né? Terão muitas guerras, fomes, olha aqui, meus irmãos, pestes, terremotos em vários lugares, mas ainda não é o fim, mas o princípio do que, meus irmãos? Das dores, porque, meus irmãos, aqui fala de sofrimento. Falsos profetas, meus irmãos, tem a ver com falsos ensinos, né? Guerras, nós podemos ver aqui guerras, né? Guerras, meus irmãos, traz fome, traz pestes. Nós vemos aqui, meus irmãos, terremotos, né? Tem em vários lugares do mundo, mas ainda não é o fim, mas o princípio das dores, porque tudo isso aqui, meus irmãos, causa dores. Falsos ensinos causa dor, causa sofrimento, porque traz a mentira, guerras, fomes, pestes, terremotos, tudo isso, meus irmãos, causam dores. E, meus irmãos, vamos lá. Quais são, meus irmãos, os dois maiores sinais da vinda do Filho do Homem? São esses aqui, meus irmãos, os dois maiores sinais da vinda do Filho do Homem. Primeiro, meus irmãos, a multiplicação da iniquidade, meus irmãos. Iniquidade, meus irmãos, pode ser traduzido como pecado, certo? Aí eu faço uma pergunta, meus irmãos. Será que o pecado está se proliferando ou será que nós estamos em paz? Então, meus irmãos, primeiro sinal, um dos grandes sinais da vinda do Filho do Homem, a multiplicação da iniquidade, né? A proliferação do pecado, meus irmãos. Coisas que antes eram praticadas ocultamente e hoje são praticadas abertamente e explicitamente, meus irmãos. Olha aqui o segundo ponto, meus irmãos, o segundo sinal. O esfriamento do amor, meus irmãos. Por causa da multiplicação da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, meus irmãos, fala aqui sobre o esfriamento do amor. Infelizmente, está acontecendo isso, meus irmãos. Olha aqui, meus irmãos. Aí vamos lá. Jesus, ele usou alguns exemplos do Antigo Testamento. Por exemplo, olha aqui. Nos dias de Noé, né? Assim como era nos dias de Noé, comiam, bebiam, davam-se em casamento. Vamos ler aqui, meus irmãos. Mateus capítulo 24. Glória a Deus. Fala aqui sobre isso aqui, meus irmãos. Mateus capítulo 24, versículo 37, diz o seguinte, meus irmãos. Olha assim, olha. E como foi nos dias de Noé, assim será a vinda também do Filho do Homem. Olha aqui, meus irmãos. As pessoas nos dias de Noé, o povo casava, se dava em casamento, compravam, bebiam, vendiam, né? Festejavam, meus irmãos. Ou seja, meus irmãos, Gênesis capítulo 6, versículo 11, ninguém se importava, meus irmãos, com a sua reverência a Deus, né? Que nós devemos, meus irmãos, reverenciar o nosso Deus. Ninguém se importava. Até que veio o dilúvio, ninguém acreditou, até que veio o dilúvio, e somente a família de Noé se salvou. Glória a Deus. Olha aqui, meus irmãos, assim como também foi nos dias de Ló, né? Depravação moral, meus irmãos, na época de Ló, as pessoas nem se casavam mais, certo? Era uma depravação moral, né? Homem com homem, mulher com mulher, e por aí, meus irmãos. Olha aqui, meus irmãos, até que pela misericórdia, pelo clamor de Abraão a Deus, meus irmãos, nós vimos assim que Ló saiu da cidade, meus irmãos, choveu fogo e enxofre, consumiu toda a cidade, meus irmãos, e foi triste, foi o fim daquelas cidades. Aí, meus irmãos, olha aqui, violência dos homens, meus irmãos, né? Será na época de Abacuque, né? Abacuque 1, versículo 4, capítulo 2, versículo 2, meus irmãos, nós vemos aqui, meus irmãos, que se proliferou muito o pecado. Vamos ler aqui, meus irmãos, Abacuque, capítulo 1, versículo 4, diz assim, olha, por esta causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai, porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Agora, capítulo 2, versículo 2, diz assim, olha, então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que possa ler o que correndo passa. Olha aqui, a gente sempre faz uma brincadeira, né? Olha aqui Deus falando para Abacuque, para o profeta, né?
sobre os outdoors, né? Aqueles cartazes que ficam à mostra para quem vai passando na rua ver, né? Deus falou para o profeta, olha, escreve em um local com a letra grande para que todos possam ver, mesmo aquele que passa correndo possa ver. Então, meus irmãos, de violência dos homens, meus irmãos, olha aqui, diante das dificuldades, meus irmãos, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante do todo o pecado, meus irmãos, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló, meus irmãos, como foi nos dias de Abacuque, como é nos nossos dias, meus irmãos, a esperança sempre vence, meus irmãos. Nós não podemos deixar nos desanimarmos. Abacuque, capítulo 3, versículo 17. 3,17 diz assim, olha, porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Versículo 19. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como as das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor moço sobre meus instrumentos de música. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que a esperança deve prevalecer na vida do cristão, na vida daquele que é devoto a Deus. Amém, meus irmãos? É somente isso, meus irmãos. Vou parar por aqui. Paz do Senhor. Me perdoe, né? Postei essa aula em cima da hora, mas que Deus possa abençoar sua vida e sua família. Paz do Senhor. Até a próxima lição.